noite, prefeito. Boa noite, Chico. Boa noite a todos aqui do estúdio. Um novo estúdio. Um novo estúdio. Estúdio moderno. Não é? Para poder receber de melhor. Muito bom gosto. Que representa, né, a liderança da Rádio Metrópole, mas também resgata aí toda a sua história. A gente conversava aqui há pouco. Tem equipamentos aqui que fazem parte da história da rádio. História da rádio desde a sua fundação, 21 anos atrás. Então, a alegria estar podendo participar na inauguração desse novo estúdio, de forma presencial. Então, obrigado pelo convite. Estava com saudade de retornar à rádio. Transmita a nosso Mário meus agradecimentos pelos conselhos, pelas conversas permanentes que nós temos, sempre procurando o melhor para a cidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E telespectadores também. Com tanta câmera aqui, você vendo, bote né? aí aberta aí, geral. Tem também a secretária de comunicação, Renata Vidal, que está aqui na mesa, na bancada, como dizem, com a gente. Boa noite, secretária. Obrigado por ter vindo também. Prefeito, estamos numa situação melhor. A gente tem visto os números controlados, os hospitais diminuírem os leitos de hospitais de campanha e os números não estão aumentando. Nossa situação hoje é de fato melhor? Com certeza, Chico. Eu todos os dias recebo logo cedo no meu WhatsApp como se encontram as UPAs da nossa cidade. E há pelo menos aí uns 20 dias a gente acorda sem nenhum paciente aguardando regulação de leito de UTI COVID, seja adulto, seja leito infantil. Esse sempre foi o principal dado que norteou as nossas decisões. Momento crítico ali da pandemia, no mês de abril, na verdade, meados para final de março, nós chegamos a ter 240 pacientes entre os regulados e os que estavam a serem regulados. Então, efetivamente, todos os números estão caindo. Então, fator RT, casos novos, número de óbitos, número de casos ativos. Tem dias que nós chegamos a não ter óbitos em nossa cidade. Tudo isso, né, sinaliza um cenário e diante do avanço da vacina, de perspectivas de que efetivamente nós estamos caminhando para chegar àquele momento que é o que todos nós desejamos. Eu acho que qualquer cidadão, se a gente fizer uma pergunta hoje, o que é que deseja para a sua cidade, o que é que deseja que possa ocorrer, ficar livre da pandemia. Nós avançamos muito na vacina, muito. Salvador segue como a capital nacional mais eficiente na aplicação das primeiras, segundas e terceira dose agora. Inclusive, já dando notícia boa aqui, amanhã, primeira dose, estamos abrindo para a galera de 15 anos. Então, os adolescentes aí de 15 anos já podem se vacinar amanhã. Vamos seguir aplicando as segundas doses para todos que têm no cartão de vacinação a data de 10 de outubro, Pfizer e Oxford. Nós estamos antecipando 28 dias. Por quê? Porque sempre nós retivemos as segundas doses. Tem algumas cidades aí do Brasil que estão passando dificuldade agora porque aplicavam a D2 como D1 e agora não estão recebendo a D2 na quantidade da demanda. Aqui a gente está podendo antecipar. Então, quem tem aí no calendário a data de 10 de outubro já pode amanhã se vacinar com D2. E D3, nós estamos abrindo amanhã para 70 anos ou mais, que já tem 6 meses que tomou a segunda dose, até o dia 25 de março. Então, quem tomou a segunda dose até 25 de março e tem acima de 70 anos, já pode tomar a terceira dose, a dose de reforço. Então, a vacina, que é o que nós sempre acreditamos na ciência, que a vacina seria capaz de resolver, de nos dar condições de enfrentar o vírus. Aqui em Salvador, nós estamos bem avançados, 96% da população adulta com a primeira dose e 52% totalmente imunizados. Então, esses números fazem com que a pandemia, aos poucos, ela venha cedendo. A gente tinha uma quantidade de leitos
de UTI lá em abril, tanto prefeitura como o governo do estado, que se nós considerássemos os números daquela época, nós estaríamos aí com menos de 10% de ocupação dos leitos de UTI. Só que tanto prefeitura como o governo desmobilizou esses leitos, não justificava você manter leitos abertos sem pacientes. Então hoje estamos nessa casa aí de 26%, 27%, sempre oscilando aí. Então tudo isso, esses números, nos dá hoje uma condição para dizer que a pandemia está sob controle, mas nós não podemos descuidar. A variante Delta, que é a variante que já está circulando nas ruas, que público é que ela está, digamos assim, atacando? São os adolescentes que não foram se vacinar, que não tinham vacina disponível em outros países e em outros estados. São os adultos que não se vacinaram ou não concluíram o ciclo total de imunização, ou seja, as 2 doses. E os idosos que já tinham mais de 6 meses, porque depois de 6 meses a vacina passava a perder eficácia. Então é muito importante, primeiro, que quem não foi tomar a primeira dose, vá tomar a primeira dose. Então eu quero aproveitar, Chico, aqui para fazer um apelo. Hoje nós temos 80 mil pessoas acima de 18 anos e 30 mil entre 16 e 17, portanto 110 mil pessoas que não foram tomar a primeira dose em Salvador. Estamos com um percentual alto, 96, mas temos 110 mil pessoas, que é um número expressivo, precisam tomar a primeira dose. Nós temos, com a segunda dose vencida hoje, dia 3, um universo de 120 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Então essas pessoas precisam voltar. E os idosos, que nós já abrimos aí a terceira dose, também é importante que possam se vacinar. São justamente esses públicos que a variante Delta, seja no Rio de Janeiro, que os números passaram a crescer, seja, por exemplo, Israel, ou outros países, exemplo, os Estados Unidos, que há uma resistência maior da população à vacinação, que a variante Delta chegou atingindo com força. Então a gente espera que essas pessoas, nós temos feito apelos, todas as coletivas, sempre a gente pede o apoio da imprensa na divulgação, tanto a prefeitura como o governo do estado estão com campanhas publicitárias. Eu vi uma campanha muito boa da prefeitura com o boxeador campeão olímpico. Isso. Incrível. Muito boa. Parabéns, aliás, à comunicação da prefeitura, que está ajudando aí a reforçar. 110 mil pessoas é muita gente. É muita gente. E faço aqui, aproveito a entrevista, essa oportunidade para fazer um apelo para que essas pessoas possam se vacinar. A gente tem que dizer com franqueza que pode chegar um momento que, se essas pessoas necessitem de leitos de UTI, não tenha mais leitos abertos funcionando, porque não justifica a gente estar mantendo leitos sem ter pacientes. Então a tendência é a prefeitura e o governo ir desmobilizando, né? Então, principalmente as pessoas que não dispõem do plano de saúde, a gente faz um apelo que possa ir se vacinar o quanto antes. Nós estamos com nossas estruturas funcionando. Amanhã, novamente, vamos estar com todas as nossas equipes nas ruas. E é fundamental, quanto mais rápido e quanto mais pessoas forem se vacinar, com a celeridade maior nós vamos vencer essa guerra contra o vírus e vamos poder voltar à normalidade e aí vislumbrar, que eu sei que será a pauta aqui da nossa conversa, sim, a retomada carnavais da normalidade na nossa cidade. Outros carnavais. Agora, prefeito, quando você esteve aqui numa outra entrevista, você tomou posse no auge da pandemia, a gente via um cenário terrível e muita incerteza. E aí eu acho que uma pergunta, até que se foi mal interpretada, perguntaram se você estava feliz da Feira da Prefeitura. Você disse que não, mas é óbvio que você não podia estar feliz vendo a cidade daquela forma. Hoje, com essa melhora, você já começa a poder aproveitar um pouquinho. Ô Chico, eu vou falar uma verdade aqui para você. Você sabia? Secretário, você sabia que eu fiz uma pesquisa qualitativa. E um dos pontos que mais a população reconheceu foi aquela minha declaração. Declaração como verdadeira. E é sincera. Verdadeira. Eu também enxerguei dessa forma. O povo não quer mais político que fique dando tapinha nas costas, enrolando, fingindo o que não é. Os marqueteiros, todo mundo se preocupou e resolveram testar aquela declaração dos grupos. Ótimo. Da pesquisa qualitativa. E deu que foi extremamente positiva por parte da população. Sinceridade, verdade, é isso que as pessoas esperam da gente. Eu vou chegar aqui e vou dizer que estou feliz como prefeito.
A gente perdendo parentes, amigos, companheiros da nossa equipe, cidadãos da nossa cidade, as pessoas que ajudaram a construir nossa cidade. Tá certíssimo. Então, tem que ser sincero, não tinha como estar feliz. Hoje é outro momento. Ainda, efetivamente, muitos dos projetos, das ações que nós idealizamos, nós vamos começar a tirar do papel. Obras importantes que nós vamos entregar nos próximos dias, exemplo do Museu da Música Brasileira, que já está pronto, o elevador do Taboão, 54 anos sem funcionar, que nós vamos retomar, né? Trechos de orla que nós vamos inaugurar, que obras estão sendo finalizadas. Vamos apresentar aí nos próximos dias o nosso planejamento estratégico, porque, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, nós seguimos planejando a cidade. Então, vou apresentar quais são os meus compromissos com a cidade a partir do nosso plano de governo, dos planos que nós tínhamos já elaborados de resiliência, Salvador 500, Planmob, PDDU, o planejamento da cidade para os próximos anos, com marcos, prazos e metas a serem cumpridos. Se você perguntar, prefeito, há uma preocupação para o futuro em relação à situação financeira da prefeitura? Há. Eu disse isso aqui na última entrevista. O que veio salvando a gente até aqui em relação às finanças públicas é que o país vinha crescendo. No último trimestre, isso já não se confirmou. Então, aquela previsão de crescer 5%, 6% no ano de 2021, os especialistas já começam a dizer que não vai se confirmar. No último trimestre, cresceu apenas 0,1%. Então, isso impacta nas contas da prefeitura. É um fato, não é uma crítica, mas é uma realidade. Ano passado, você tinha orçamento de guerra, você tinha autorização para extrapolar os tetos de gastos. Os municípios e os estados foram ajudados pelo governo federal para enfrentar a pandemia. Ano passado, nós tivemos uma ajuda de algo em torno de 540 milhões de reais. Esse ano, estamos na casa de 60, portanto, 10% do que nós recebemos no ano passado, sendo que eu tive que manter os mesmos níveis de custeio. Em determinado momento, nós chegamos a ter mais leitos do que nós tínhamos ano passado. Então, tudo isso são recursos públicos que são aplicados. A gente espera que o país possa crescer. Vamos adotar um conjunto de medidas para ajustar o orçamento, né, da prefeitura, as finanças da prefeitura. Mais medidas que nós vamos anunciar nos próximos dias para estimular diversos setores da economia. A exemplo do segmento de entretenimento, do setor cultural da nossa cidade, dar mais estímulos aí para a cadeia do turismo, a ambulantes, feirantes, camelôs. Vamos tentar fazer justiça tributária, dando aí fazer uma série de ajustes na cobrança de multas, juros. A gente vai estar enviando para a Câmara um projeto com essa natureza, com o objetivo de arrumar ainda mais as finanças públicas, de estimular a economia para a retomada. Mas, efetivamente, há uma preocupação em relação ao futuro, mas hoje eu posso dizer que estou muito mais feliz, respondendo a sua pergunta, começando aí a poder ver muitos dos nossos sonhos, dos projetos que nós idealizamos quando disputamos as eleições, tendo a certeza de que eles vão poder acontecer. James. Não, eu queria... Ele já respondeu a pergunta que eu ia fazer, porque eu queria saber desse passo à frente, né? Porque o senhor assumiu a prefeitura. No momento, eu uma vez até brinquei aqui, falei, que azar de Bruno Reis. Ele pegou a prefeitura com a pandemia. Então, não dá nem para avaliar direito a gestão, já que pegou com uma coisa imprevista, uma coisa mundialmente nova e tal. E eu queria perguntar sobre o que é que você pretendia fazer depois, né? Já que a sua gestão, inclusive, é uma gestão de continuidade. E eu imagino que você quer deixar a sua marca, tem as suas diferenças, né? Você é do grupo de Neto, o Neto foi muito bem avaliado, e a sua votação, com certeza, se deve a isso, mas você é outra pessoa, tem outra gestão, é outro governo. Mas, de qualquer forma, já que você já falou de várias diretrizes, vários projetos para daqui para frente, eu quero tocar num assunto específico que é muito sensível, problemático, da cidade eterna, inclusive, que é o transporte público. Já tem até, por exemplo, aqui ouvinte, para não dizer que eu estou inventando, o transporte público continua ruim. Ontem foi horrível, os rodoviários fazem o que querem na cidade, perguntou Roberto Silva. E, de fato, essa questão dos ônibus foi muito atacada também durante a pandemia, porque
os ônibus foram apontados como foco de transmissão. Aí tinha muita gente que reclamava assim, pede para não ir para o bar, mas no ônibus está aglomerado, é tudo fechado, etc, etc. Quero saber, a prefeitura testou recentemente a questão dos ônibus elétricos. Tem o projeto do BRT. Quero saber assim, o que é que o senhor pensa objetivamente para a questão da mobilidade em Salvador e do ônibus? Vamos lá, James. Excelente pergunta. Eu sempre disse nos debates, nas coletivas, nas sabatinas, que o maior problema, o maior desafio do próximo prefeito, depois da pandemia, era o transporte público. O transporte público de Pireus está falido em todo o Brasil. Por quê? Só esse ano, o óleo diesel aumentou 62%. Todos os insumos do transporte público, desde o ônibus, equipamento, a sua manutenção, como o pneu, como as peças que precisam ser repostas, todas tiveram aumento expressivo com a pandemia. Durante a pandemia, só prefeitos de números, Salvador transportava por mês 28 milhões de passageiros. Caiu para 10 milhões e 800. Para um terço. E precisou manter uma frota 70% do que ela tinha. Justamente para diminuir. E aí, nos horários de pico, por mais ônibus que você colocasse, é quando tinha demanda, você ainda tinha que conviver com ônibus cheios. Mas isso gerou um desequilíbrio muito grande no sistema. Então, já não vinha funcionando bem, já era deficitário. Com a pandemia, se agravou. A crise aumentou, a ponto da prefeitura ter feito uma intervenção em junho do ano passado, em uma das bacias, que por má gestão e também por conta da pandemia não resistiu. Fez a gestão dessa empresa até março desse ano, quando a prefeitura teve que decretar a caducidade e hoje está fazendo a execução direta de um terço do sistema. Ora, imagine a dificuldade para uma prefeitura comprar até combustível, as licitações não desertas. Quem dirá fazer retífica de caixa de marcha, quem dirá fazer conserto de motor, comprar insumos que são usados na mecânica do dia a dia de uma empresa de ônibus. Por quê? Porque nenhum privado quis vir operar naquele momento, tendo em vista a sucessão empresarial e ainda ciente da crise que está o transporte público no Brasil. As pessoas têm dificuldades de investir. A prefeitura vem cumprindo o seu papel, que é prestar o transporte público, fazendo a execução direta. Então, efetivamente, como é que a gente vai resolver o problema do transporte público em Salvador? Uma série de ações. Primeiro, nós temos que ter a consciência que antes nós só tínhamos o sistema de ônibus convencional. Hoje nós temos o complementar, o STEC, temos o metrô, está vindo aí o BRT e ainda vai vir o monotrilho. Com 5 modais, vai mudar aquela cultura da pessoa pegar um ônibus lá na origem e ir até o destino final. Ele vai ter um sistema de transporte mais ágil, mais rápido, mais seguro e com maior conforto. Agora terá que fazer o transbordo em uma dessas estações. Chegará mais rápido no seu destino final. É assim em todos os lugares do mundo. Quem viaja para locais que tem metrô e utiliza metrô, utiliza outros modais, sabem que precisa nas estações fazer transbordo, mudar de linha ou do metrô pegar um ônibus. O importante é que paga uma única tarifa. Então a gente vai ter que mudar essa cultura. Segundo, a gente vai ter que concluir essa execução direta, contratar uma outra empresa e fazer uma renovação da frota. Eu, na sexta-feira, fui à fábrica da Caio, em São Paulo, onde já foi adquirido 169 novos ônibus com ar-condicionado, que corresponde a 10% da nossa frota. 70 já começam a rodar agora, e os outros 99 em outubro. Então nós vamos chegar a quase 40% da nossa frota, algo em torno de 37%, com ar-condicionado. E vamos reforçar linhas com mais ônibus. O BRT, nós estamos testando um ônibus elétrico
já temos que fazer aquisição desses ônibus. Estamos avaliando como será essa operação para ver se dá para colocar todos elétricos ou não. Pode ser que nesse primeiro momento não dê para colocar todos elétricos. Estamos ouvindo, inclusive quinta-feira agora, nós estamos fazendo um simpósio aqui em Salvador com especialistas do Brasil, diversos secretários vão estar aqui, especialistas para a gente avançar nessa decisão em relação à aquisição da frota para o BRT. O que nós precisamos fazer, que a previsão é que início de fevereiro, com a inauguração do trecho do Cidade Jardim, passando pelo Parque da Cidade até a Orla, que é o que nós chamamos de tramo 3, com o tramo 1, que é do Cidade Jardim até o Shopping da Bahia, já tem a funcionalidade e a gente já possa botar em funcionamento o BRT, aguardando a conclusão do trecho 2, que é da Estação da Lapa até o Cidade Jardim. Então, o BRT em funcionamento, que passa a ser um outro modal, e a chegada do monotrilho, nós vamos ter um sistema de transportes mais eficiente do Brasil. Você pode ter certeza, com integração total. E ainda, como eu disse, com o fato de pagar uma única tarifa. É o único lugar do mundo que se paga uma única tarifa, é aqui em Salvador. Agora, efetivamente, o sistema de transporte é de subsídio. E as prefeituras não têm condições de manter. E hoje, a tarifa não remunera mais o sistema. Então, hoje o cidadão paga um valor elevado pela tarifa, R$ 4,40, e tem um serviço ruim. E em todo lugar do mundo também o sistema de transporte ele é subsidiado. Por quem? Pelo governo federal, pelo poder central, que é quem tem condições de subsidiar. As prefeituras não têm. Então precisamos fazer o dever de casa aqui internamente, prefeitura, governo do estado, com a integração desses modais, mas precisa vir apoio federal para ajudar a custear o sistema. Porque, efetivamente, ao longo dos anos, em toda a história da cidade, nunca se colocou recursos públicos no sistema de transporte. E ano passado nós colocamos muitos recursos. E esse ano também. Quando a gente estava sobre intervenção na CSN, era 11 milhões mês. Foi os 3 primeiros meses assim. Eu consegui, na execução direta, reduzir para 6 milhões. Mas nós estamos colocando 6 milhões. As empresas estão reivindicando desequilíbrio pelo período da pandemia. Que isso está sendo arbitrado, tá? Com a Procuradoria, a Controladoria, Ministério Público, para ver se faz jus e qual valor faz jus. Mas, efetivamente, essa tem sido uma pauta nossa com os outros prefeitos do Brasil, da Campanha Frente Nacional. Só para tratar de transporte público, esse ano eu já me reuni com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com o ministro Rogério Marinho, do MDR, com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Ano passado, o governo encaminhou para o Senado e para a Câmara um projeto de lei onde vinha um subsídio para os municípios. Salvador recebeu 84 milhões. Esse projeto foi aprovado e depois foi vetado pelo governo. E todos os prefeitos do Brasil. Quero lembrar aqui que foi uma das falas lá de alguns prefeitos, que desde aquelas manifestações de 2013, vocês lembram? Por causa de um aumento simples da tarifa. Não é pelos 20 centavos. Certo? Era pela crise como um todo do transporte. De lá para cá, efetivamente, não houve nenhum apoio do governo federal concreto para o transporte público. E se nós não chamarmos a atenção das autoridades, porque às vezes, infelizmente, Brasília vive outro mundo. A gente está aqui vivendo o Brasil real, quando a gente vai nas ruas, quando a gente vê a dificuldade das pessoas, e Brasília está discutindo outras pautas desconexas da realidade do povo, das dificuldades que o povo está enfrentando. Então, se não tiver um apoio do governo federal para o transporte público, não há como o cidadão pagar isso mais na tarifa. A gente pode acabar tendo novamente o que ocorreu lá em 2013, aquelas manifestações, paralisações por conta da situação do transporte público, que realmente é o maior problema, que aí é de Salvador, mas é também das maiores cidades do Brasil. Semana passada estava tendo um problema em Feira de Santana, paralisação, greve. Só esse ano já foram mais de 300 greves no Brasil relacionadas ao transporte público. E mais de 27 cidades tiveram que fazer o que Salvador fez aqui. Assumir a gestão direta diante da crise do transporte público. Prefeito, boa noite. André Uzeda falando.
Se eu for fazer um ranking de perguntas que você mais ouve, certamente o carnaval deve estar ali no top 3, top 2, figurando entre as principais. Só que antes do carnaval, a gente tem um calendário de festas populares em Salvador muito forte. Começa ali 4 de dezembro, né? Santa Bárbara e Ançã. Se a gente for considerar essas festas, a gente está 3 meses da realização delas. E a gente ainda não tem um panorama muito certo, né? De se a cidade está pronta para receber, se os números da pandemia controlam absolutamente isso, se as pessoas vão ter essa tranquilidade de desfrutar esse período que é rentável economicamente, mas também cultural, renova a cidade, é importante. E aí eu queria incluir nessa pergunta também o evento teste que vocês realizaram. Não foi da forma como vocês queriam, teve a chuva, acabou não testando muito do que vocês imaginavam. E tomando essa perspectiva de 3 meses, né? A gente está em setembro, 4 de dezembro começariam as festas populares. A gente teria alguma condição de realizar? Seria possível fazer com novos protocolos? Pensando não o carnaval como um todo, mas o verão de Salvador e essas festas populares. Como é que é o cenário hoje, se tem essa possibilidade de existir essas festas e esse calendário? Em vez de água de cheiro, álcool gel. Vamos por partes na sua pergunta. Primeiro sobre eventos. Nós fizemos evento teste, não deu para validar todos os protocolos, validamos alguns, mas os que não foram validados, nós pegamos as experiências de outros estados que já estão fazendo e de outros países. E hoje eu publiquei no Diário Oficial o protocolo para funcionamento de eventos até 1.000 pessoas. A restrição desses eventos estava nos decretos estaduais. Nossa equipe combinou com a do governo, o governo baixou o decreto e hoje nós baixamos os protocolos como eles deverão ocorrer. Em relação a Réveillon, a Carnaval, esse mês de setembro vai ser decisivo. Porque a gente vai ver as consequências da variante Delta, de outras possíveis variantes. E a grande pergunta a ser respondida é: a vacina resolve? O que é que está ocorrendo em outros lugares do mundo? Depois das 2 doses, depois da população idosa e com comorbidades, com a 3ª dose, dose de reforço, com os adolescentes vacinados, nós vamos poder fazer grandes eventos? Essa é a pergunta a ser respondida. Quem acredita que a vacina resolve, que sim, a gente tem a perspectiva de vislumbrar a realização do Festival da Virada e do Carnaval. Sendo que o mês de outubro nós temos que tomar essa decisão. Não há como prorrogar por mais de outubro para a organização do Festival da Virada, que seria no final do ano, e do Carnaval. Eu me lembro muito bem, ano passado, a gente conversava com todo o setor cultural da cidade, setor mais impactado pela pandemia. Foram os únicos que em nenhum momento voltaram. Agora começa a ter a perspectiva de retorno com a liberação dos eventos até 1.000 pessoas. E eles todos eram unânimes em afirmar, porque a prefeitura, poder público, a gente já tem uma expertise, um know-how de tantos anos fazendo carnaval. Nós conseguimos organizar um carnaval em 3 meses. Prefeitura. Só que não é só a prefeitura que faz o carnaval. São os blocos afros, os afoxés, os blocos de trio, os blocos sem corda, os trios sem corda, os camarotes. Todo, né, setor que é tão importante para a nossa cidade. O carnaval injeta durante um ano 1,5 bi na nossa economia. Geram mais de 50.000 empregos diretos. Então, estou falando aqui de uma série de profissionais das mais diversas áreas impactadas. Fora que Salvador sempre a promoção da cidade. Desde a época que, não vou dizer de Tomé de Souza, mas sempre a estratégia de promoção de Salvador foi associada aos grandes eventos. Projetava a cidade no Brasil e no mundo os grandes eventos. A mídia espontânea que o carnaval, que esses eventos traz para Salvador, contribui para toda a nossa cadeia de setor de serviços e o carro-chefe é o turismo. Então, é um setor extremamente importante para a nossa cidade. Em outubro, a gente precisa tomar essa decisão, porque senão não há tempo hábil para organizar. Então, vamos aguardar o mês de setembro, para início de outubro a gente começar essas discussões, avaliar todos os cenários, avaliar como é que vai
está se comportando a pandemia no Brasil e no mundo para ir tomar uma decisão. Será feita com diálogo, ouvindo todos. Quem me conhece sabe que eu sou um democrata por essência. Não me acho dono da razão, nem certo de tudo. Todas as decisões que tomei até aqui foi ouvindo a todos, porém em nenhum momento deixando de tomar decisões que tinham que ser tomadas. Por mais arriscadas que fossem, ou por mais duras que fossem, quando aquele precisa adotar de isolamento social. A gente sabe, quando a gente tomava aquelas medidas, a gente tomava com o coração partido, porque a gente sabia as consequências disso na vida econômica, na vida social das pessoas, mas elas eram necessárias. Era um remédio que tinha que ser tomado para a gente poder salvar tantas vidas como nós salvamos. Lá atrás, quando eu tomei a decisão que não foi fácil, de retomar a educação, lá em maio, saíram na frente. Foi uma decisão que está se confirmando, foi a decisão acertada. Então, eu tenho que levar em consideração os números hoje, ouvir especialistas, cientistas, ouvir a todos, avaliar a vacina, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para a gente poder discutir esses eventos. O que é que vai definir se poderá ser realizado ou não são as condições sanitárias. Então, minha ideia é aguardar passar setembro e outubro, começar esse debate, essa discussão, empurrar até o último limite e, na hora de tomar a decisão, tomar a melhor decisão. Mas e espero que nós tenhamos condições de poder realizar todos esses eventos que são muito importantes para a nossa cidade, para a economia de Salvador especialmente. Mas as festas de largo, né, que começariam dia 4, por exemplo, não ficaria muito em cima se outubro, para escolher isso, para dia 4 de dezembro começar ali, festejo de Santa Bárbara. Festival da Virada, Carnaval, você até tem como controlar, porque hoje com as barreiras de restrição, que a gente faz a revista, que a gente pode aí exigir a vacinação para ter um controle. As festas de largos nem sequer ainda tem nada disso, sempre foram festas abertas, né? Então, nós temos que analisar. Também, por outro lado, elas não exigem uma necessidade de organização com tanta antecedência como o Carnaval e o Festival da Virada. Como eu disse, esse mês de setembro é decisivo. Se os números continuarem caindo, continuarem em queda, tudo isso vai contribuir. As novas variantes. Lá atrás, em julho, tinha um receio da variante Delta. Chegou no final do mês de julho. Nós já estamos aí 13 de setembro. A variante ela não trouxe, ou ainda não trouxe, consequências. E a gente acredita isso ao avanço da vacinação. Agora, esse monitoramento é permanente, é diário. Preciso chamar a atenção das pessoas. Precisamos usar máscara. É precoce, é prematuro falar em não usar máscara nesse momento. Precisamos evitar aglomerações. Ainda não estamos livres da pandemia. Nós chegamos até aqui, estamos bem próximos. Precisamos nos vacinar, fazer um apelo para vacinar, as pessoas irem se vacinar. Tudo isso vai permitir a gente, que decisão vier tomar, ter segurança maior para que possa ser uma decisão acertada. Prefeito, a volta às aulas, eu vi que a rede municipal voltou às aulas. Como é que está sendo, como é que são os protocolos e como é que foi esse início aí? As crianças estão indo à escola, como é que está funcionando? Veja, Chico, lá em 3 de maio, quando nós voltamos às aulas, eu tive o cuidado de primeiro vacinar toda a rede pública e privada com a primeira dose. Aí vale do porteiro, do recepcionista, passando pelo auxiliar de serviços gerais, ADI administrativo, professores, corpo pedagógico e direção da escola. Naquele primeiro momento, a rede privada aderiu, com todos os protocolos, semana sim, semana não, 50% da capacidade. A rede pública não, municipal. Eu segui negociando, conversando com os professores, fomos acelerando a vacinação. Depois que eles tomaram a segunda dose e completaram o prazo de imunização, eles retornaram. A primeira semana ainda foi uma semana de mobilização, mas hoje, praticamente toda a rede municipal já voltou. Os números, como a gente funciona 50% num dia, 50% no outro, nós estamos aí praticamente cumprindo a retomada de todos os alunos. Muita gente pergunta... Nessa última semana, agora, o último decreto diminuiu o distanciamento para 1 metro.
Então, hoje, já tem escolas que, a partir da próxima semana, já voltam a funcionar normalmente. Então, Anchieta, por exemplo, hoje minha filha ligou, dizendo, ó, pai, essa semana a gente já volta normalmente, tal e tal. Vamos fazer um teste terça e quinta. Eu recebi a mesma ligação. E depois... É isso, a gente tem que ir dando... Passo a passo. Passo a passo. É um novo teste que vai ser feito. A gente espera que os números continuem caindo e que efetivamente a gente possa ir voltando à normalidade. Eu quando retomei a educação lá em maio, Chico, eu me elegi e no meu dia da minha posse eu disse que queria ser o prefeito da educação. A educação de Salvador avançou muito nos últimos anos. Nós éramos a pior posição no IDEB do Brasil. Ultrapassamos 12 capitais. Tínhamos a pior oferta de educação infantil, era o último colocado. Hoje somos primeiro lugar no PNAD, na oferta para as crianças de 4, 5 anos, mas ainda precisa avançar muito. Vou investir muito em tecnologia. Estou comprando um tablet para cada criança. Nesses tablets elas vão pedir... Cuidado com o de Lauro de Freitas, viu, prefeito? Se preocupe não. Cuidado, que tem uma confusão. Como é um pregão e pela dimensão que eu tenho certeza que... Vai fazer direito, né? Será uma grande empresa, empresa conceituada, e vai ganhar quem der o menor preço. Nós vamos, já, as crianças no ensino fundamental vão aprender programação, até desenvolver jogos. Vamos usar muito a questão do contraturno para o reforço. Então, todo esse aparato tecnológico que nós montamos para as aulas remotas, nós vamos manter. A contratação das TVs para videoaulas, né? Vamos dar um chip para cada criança para que ela possa acessar, ter acesso à internet para acompanhar essas aulas online. Tenho dúvidas, temos que investir muito em tecnologia para recuperar esse tempo perdido e para colocar nossas crianças em condições de disputar. Hoje, né, o mundo globalizado, a criança está aqui e vai disputar no futuro a vaga de emprego com a pessoa que está lá na China, ou no Japão, ou na Europa. E nós temos que ter essa visão. Então, vou investir muito em tecnologia para a gente recuperar esse tempo perdido. E acho que o grande diferencial do meu trabalho, aí, GMC, perguntando em relação à Semineto, é fazer a educação avançar, melhorar ainda mais a qualidade. Salvador sempre disputou as primeiras posições, vem disputando em todas as áreas. Então, na educação, nós temos que brigar pelas primeiras posições. Criamos a Secretaria de Tecnologia, que eu acho que tecnologia e inovação tem uma prefeitura mais eficiente na prestação dos serviços públicos. Pode ser também um outro diferencial da nossa gestão. Essa questão de geração de emprego e renda, criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para quê? Fazer muita formação, fazer essa articulação com o mercado de trabalho. Hoje mesmo me reuni com Cláudio Cunha da ADEME para a gente fazer um mutirão para acelerar os processos de licenciamento na SEDU de novos empreendimentos na cidade, para gerar mais emprego, gerar mais renda, para fazer com que a cidade possa ser cada vez, né, diminuir as desigualdades na nossa cidade. Identificar novos nichos de crescimento econômico, novos vetores de crescimento econômico. Nós estamos estudando, então a gente quer transformar Salvador, já somos a cidade mais inteligente do Nordeste. E disputar as primeiras posições no Brasil nessa área, atraindo aí plataformas, empresas, startups, aceleradoras, incubadoras, nessa área aí, nessa pegada desse setor que está crescendo muito. Então, vamos buscar, por mais que seja um governo em continuidade, é um novo governo. Então, novas ações, novas ideias, novos projetos e novos sonhos que nós vamos realizar juntos aí com o cidadão soteropolitano, tenho certeza. James, vai ter moda aleatória? Nós entramos em modo aleatório aqui no programa agora. Prefeito Bruno Reis, por favor, escolha um número de 1 a 5. 3. 3. Se fosse indicar um dos seus secretários para ser peão da Fazenda, o senhor indicaria Léo Prates ou Fabrício Miller? Peão da Fazenda? Da Fazenda, o reality show da Record. Rapaz, eu indicava Fabrício porque Léo tá, coitado. Se Léo sair do reality que ele estava, agora entrar em outro, é capaz dele infartar. Ele vai pirar. Ele vai dar um problema. É capaz de ele infartar com tão pouca idade.
Com 42 anos, né? Esse tipo. Agora eu queria fazer só mais uma. Marcel Moraes teve o mandato cassado. Vamos supor que ele montou uma barraquinha de ambulante. O senhor compraria mingau de cachorro ou churrasquinho de gato na mão de Marcel Moraes? Rapaz, primeiro, Marcel Moraes jamais venderia mingau de cachorro ou churrasquinho de gato. Porque vai, né, Abraão, contra tudo que ele defende, que é a defesa tão bonita da causa animal. Inclusive, na última semana, nós anunciamos, né, vamos soltar a licitação essa semana para a construção do hospital público veterinário. Então, vamos construir lá em Canabrava um hospital veterinário municipal para atender os animais. E aí, como eu sei que Marcelo jamais venderia, eu não teria condições de comprar nenhuma coisa nem outra. Esse aí é o modo aleatório. Vamos aí à última pergunta, que aí não pode entrar no horário. Você vê que a gente não fez nem intervalo. Que é o horário Uma hora Ele tá ali ansioso. ele tá ali da ansioso. Câmara. Depois eu quero saber se ele tá agindo bem aí com o prefeito, lá na presidência da Câmara, se tá tudo certo. Mas, André... Prefeito, queria fazer uma política deslocando um pouco para a política nacional, Brasília, né? Inclusive você citou esse problema de Brasília, de não enxergar o Brasil, de fato, o Brasil real. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre Bolsonaro e o DEM, né? Você é do seu partido, o DEM, você é membro do partido, tem uma relação muito próxima com a Semineto, que é o presidente nacional do DEM. E o DEM ainda não tem uma definição muito clara sobre qual é a posição em relação a Bolsonaro. Se é um apoio direto, se financia o governo também, é avalista do governo Bolsonaro, ou se está na oposição. Volta e meia, a Semineto tem divergências, né, públicas com o Bolsonaro, mas volta e meia também volta e retorna um pouco, diz que, como ele falou agora recentemente, né, que esse recuo de Bolsonaro é positivo, que não vê ação para o impeachment. Como é que você vê, né, você como um prefeito importante, um capital importante, em relação ao DEM, a Bolsonaro, e se você defende publicamente o impeachment, como é que você vê essa questão tão delicada hoje do Brasil? Vamos lá. Primeiro, o Democratas, desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, nós deixamos claro qual era a nossa posição. Era uma posição de independência. Nós iríamos votar e apoiar as matérias que fossem importantes para o país, mas iríamos também nos posicionar de forma contrária quando nós não tivéssemos os mesmos pontos de vista. Eu digo isso sempre. Tem coisas que eu concordo com posições do presidente, tem coisas que eu discordo. E nunca deixei, nem eu, nem o prefeito, esse prefeito Assemineto, de publicamente manifestar a nossa opinião. Quando você é da base, quando você compõe um governo, às vezes você acaba sendo instado a defender os mesmos posicionamentos do presidente. Em nenhum momento isso ocorreu. Então temos pontos que nós pensamos em relação a reformas que são importantes para o país, em avanços que o país precisava ter, principalmente na área econômica. E tínhamos pontos que nós discordávamos. Por exemplo, em relação... Tipo quais, assim? à política de meio ambiente. Lembrando que o governo federal foi contra a realização da Semana do Clima da ONU aqui no Brasil, e nós torcemos para Salvador. Então, sempre deixamos claro isso. Eu acho que não há ambiente para o impeachment, como não há ambiente para golpe. Aí está de um lado quem é a favor do governo defendendo o golpe e quem é contra o governo defendendo impeachment. A nossa posição é que nós temos que centrar nos problemas do país, nas consequências e nos efeitos colaterais pós-pandemia. Nós estamos vendo o número das pessoas em situação de rua aumentando, pobreza aumentando em nosso país, a economia que estava crescendo já começa a patinar. Nós estamos na iminência de uma crise energética. Nós temos milhões de brasileiros desempregados. Ainda estamos precisando vencer a batalha final contra a Covid, a pandemia. Então, acho que isso realmente são assuntos. E quando eu falo que Brasília está desconexa disso, é porque nós estamos aqui preocupados com o transporte público e Brasília está discutindo imunidade parlamentar. Tema que não vai mudar em nada a vida do soteropolitano, do baiano e do brasileiro. Então, Brasil real, como eu digo, nós estamos vivendo aqui, no dia a dia, nas ruas.
Então, acho que Brasília precisa voltar suas atenções para isso. Esse é o ponto a ser discutido. Ainda falta mais de um ano para as eleições, vai ter tempo. Quando a gente fala das manifestações, seja de que campo for, que não é o momento, é um péssimo exemplo para a população. Tá aí, André, as pessoas cobrando do prefeito que controle o acesso às praias, que evite as aglomerações, mas os políticos dando péssimos exemplos. Fazendo aglomeração na Barra, fazendo aglomeração no Campo Grande. Né? Só faz dificultar o nosso trabalho, não ajuda e contribuir para o aumento da pandemia. Então, efetivamente, nós vamos seguir, os democratas, com essa posição de independência. Eu sempre deixei claro, em todas as conversas que eu tive com a cidade no ano passado, qual é a posição do prefeito. O prefeito, eu dizia à época, talvez fosse o único candidato que não estava preso a questões ideológicas, partidárias e amarras políticas que me impedissem de conversar com o presidente e de conversar com o governador. Disse que ia procurar ambos, como procurei e tenho procurado, para apresentar projetos e trazer melhorias para a cidade. Esse é o papel do prefeito. Então, assim eu tenho feito, construindo as pontes, construindo, né, de forma institucional as relações para trazer os benefícios para a cidade. E irei fazer. Irei seguir com essa postura. E quando for a hora de aplaudir, de reconhecer, irei fazer. E quando for a hora de criticar, também irei fazer. Com a independência que o cidadão soteropolitano se acostumou. Salvador não aceita ser subserviente mais a quem quer que seja. Então hoje Salvador anda com as próprias pernas. Isso nos permite a gente ter autonomia para defender o que a gente acha que é correto. Prefeito Bruno Reis, muito obrigado por inaugurar aqui o nosso estúdio e dar a honra de vir aqui pessoalmente dar essa entrevista para a gente, viu? Venha mais. Sempre, Chico. Então eu queria agradecer a você, a Gemes, a André, o nosso Abraão, a toda a equipe, registrar a presença do nosso presidente Geraldo Júnior, tem sido um parceiro da cidade. Sim, ele tem sido parceiro, realmente? Da cidade. A gente diz sempre que a Câmara nunca faltou à cidade. Todos os projetos que nós mandamos, e hoje de manhã eu vi a propaganda da Câmara Institucional falando da aprovação do auxílio emergencial, do SOS Cultura, sempre de forma célere. Tiveram um projeto, Chico, que a gente mandou e um dia no outro foi aprovado. Não está criando dificuldade para vender facilidade ao prefeito? Não. A postura dos vereadores hoje, todos sempre, né, de compromisso com a cidade. Contribuem, dão sugestões, alteram projetos, colocam suas emendas, mas sempre com o objetivo de melhorar, de fazer com que a cidade possa avançar. A gente diz sempre que Salvador chegou onde chegou até aqui, nesses últimos 8 anos e meio, a Câmara teve um papel crucial para isso. Então, obrigado, presidente Geraldo Júnior, pela presença, a nossa secretária Renata, amigo Chico, deixo meu abraço para você, para Mário, e sempre à disposição, sempre foi convidado. Para mim é uma alegria retornar aqui a esta casa, que agora está muito mais bonita. Arrumada para receber. Parabéns.